Bom dia, meus amores. Vamos dar início a mais uma correção de Matemática 2, atividade que foi disponibilizada para vocês em PDF, que vocês responderam no caderno, tá bom, meus amores? Vamos lá, a primeira perguntinha. Diz o seguinte: um trem-bala viaja com 286 km de uma cidade a uma cidade B e fez esse percurso em 0,6 horas. Calcule a velocidade média desse trem durante a viagem. Então, a gente vai calcular a velocidade média. Então, vamos primeiro relembrar como é que a gente faz para calcular a velocidade média, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular a velocidade média, o que a gente vai necessitar? A gente vai necessitar da distância e do tempo percorrido, tá bom? Durante essa distância. A velocidade média vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo realizado por essa viagem, tá bom? Que são os dois dados de informações que a gente tem na nossa questão. Ele diz que ele percorre 286 quilômetros em 0,6 horas. Então, agora eu vou calcular. Velocidade média vai ser igual a 286 dividido por 0,6. Ao realizar essa continha, vai dar um número decimal e vai ficar com infinitas casas decimais. Então, a tia arredondou, fez um arredondamento, tá bom? Então, vai ficar 476,66666, mais algumas coisinhas. Aí, a tia arredondou só para 476,6. Aí, agora, a gente vai colocar a unidade de medida, que é quem? Quilômetros por hora, tá bom, meus amores? Então, vamos para a questãozinha de número 2. Na questãozinha de número 2, ele diz o seguinte: o estado de Goiás, no censo de 2014, teve a sua população avaliada em 6.523.222 habitantes. A sua área é de aproximadamente 340.111,376 km². Determine a densidade demográfica dessa região. Agora, eu quero determinar a densidade demográfica. Vamos ver como é que a gente calcula a densidade demográfica. Para calcular a densidade demográfica, nós vamos precisar da quantidade de habitantes da região e a área ocupada por eles, em quilômetros quadrados, tá bom? Então, nós temos esses dois dados da nossa questão. Nós temos a quantidade de habitantes dessa região e nós temos a área que eles ocupam em quilômetros quadrados. Então, vai ficar densidade demográfica é igual a quantidade de habitantes, que é 6.523.222, dividido pela área, que é 340.111,376 km². Realizando essa divisão, também vai dar esse número aproximado que a tia fez um arredondamento, que vai ficar com infinitas casas decimais. Então, vai ficar aproximadamente 19,17 habitantes por quilômetros quadrados. Ah, tia, eu não arredondei assim, eu coloquei todo o resultado que deu o máximo possível. Tem problema? Não tem, tá bom, meus amores? Vamos para a questão 3. A questão 3, ele diz o seguinte: determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 km². A densidade demográfica é calculada através da divisão entre o número de habitantes e a sua área em quilômetros quadrados. Então, aqui a gente já sabe como calcular, porque a gente já havia calculado, não era isso? Em outros momentos. A gente já havia calculado aqui na questão 2, então a gente não vai repetir aqui a formulazinha, que é a quantidade de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Então, vai ficar 13.834.971 habitantes dividido para 564.692 km², que vai dar 24,5 habitantes por quilômetro quadrado,
sendo que a tia fez um resultado aproximado, tá bom? Aproximadamente 24,5 habitantes por quilômetros quadrados. Vamos calcular agora a massa. Opa, na questão 4, já dando spoiler. Um minério com massa igual a 32,24 quilogramas possui volume igual a 12,40 centímetros cúbicos. Determine a densidade desse minério. Então, nós vamos agora calcular a densidade, que nós vamos necessitar da massa e do volume, não é isso? Então, para calcular a densidade de um corpo, né? Agora não é mais a densidade demográfica, é a densidade de um corpo. Nós vamos necessitar da massa e do volume desse corpo, tá? Então, a massa foi dada em quilogramas, como ele não exige nenhuma unidade de medida, então você pode deixar ela em quilogramas. Se ele exigisse em gramas, você teria que transformar de quilogramas para gramas, mas ele não exige. Então, fica 32,24 dividido para 12,40, que dá 2,6. Aí, você repete a unidade de medida, quilogramas por centímetros cúbicos, ok? Vamos agora para a questão 5. Questão 5 pede o seguinte: suponhamos que um carro de Fórmula MET percorreu 328 km em 2 horas. Qual é a velocidade média desse veículo nesse percurso? Velocidade média a gente já calculou ali, né? Uma vez, então, a gente vai necessitar da distância percorrida e do tempo na qual foi realizado esse percurso. Então, vai ser distância 328 dividido pelo tempo, que é 2 horas, que dá 164 quilômetros quadrados. Vamos para a questão 6. A questão 6, ele diz o seguinte: um estado brasileiro ocupa uma área de 200 mil quilômetros quadrados. De acordo com o censo realizado, o estado tem uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes. Calcule a densidade demográfica. Novamente, a gente vai calcular a densidade demográfica, né, dessa região, desse estado. Então, vai ficar a população, que é 12 milhões, dividido por 200 mil. A gente cancelou aqui os zeros, que a gente conseguiu cancelar, né, que são no total de 5 zeros. Então, ficou 120 dividido por 2, que dá 60. Aí, você repete a unidade de medida, que é o quê? Habitantes por quilômetros quadrados. Vamos para a questão 7 agora. Questão 7 diz o seguinte: digamos, por exemplo, que a cidade A possui 10 mil moradores em uma área total de 1.000 quilômetros quadrados e que a cidade B possui os mesmos 10 mil moradores em um espaço de 100 quilômetros quadrados. Qual das duas cidades possui uma situação mais crítica? Então, vamos lá. A densidade, vamos calcular a densidade demográfica da cidade A, né, e da cidade B. Na cidade A, tem 10 mil habitantes e uma área de 1.000 quilômetros quadrados. Então, vai ficar 10 mil dividido por 1.000. Cancelando os zeros, vai ficar 10 dividido por 1, que é 10 habitantes por quilômetros quadrados. Na cidade B, vai ser a mesma quantidade de habitantes, que é 10 mil, e a área vai ser de 100 quilômetros quadrados. Então, vai ficar 10 mil dividido por 100, que dá 100 habitantes por quilômetros quadrados. Observe que a densidade demográfica de A, eu tenho 10 habitantes para cada quilômetro quadrado. E na cidade B, eu tenho 100 habitantes para cada quilômetro quadrado. Então, a situação mais crítica é na cidade B, né? Onde tem uma maior quantidade de habitantes para quilômetros quadrados. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a tia. Beijos e até o nosso próximo encontro.